Ah, tô cansado hoje. Então já está gravando. E a gente fala hoje, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Quando vocês verem a minha tela, vocês me avisam aí. Tá aparecendo. Muito obrigado. Então a gente vai falar hoje de tafonomia, tá? Que é uma coisa bastante importante dentro da compreensão da paleonto. Antes da gente falar de tafonomia, a gente precisa ter muito claro o assunto que a gente viu semana passada, que foi fossilização. Então vamos fazer uma revisão rapidinho aí, gente. Só para a gente relembrar esses conceitos. Então, o que é um fóssil, pessoal? Vocês estão lembrados que eu não consigo ler o chat, né? Total silêncio. Ninguém consegue definir o que é um fóssil aí? Vixe Maria. Se ninguém conseguir definir o que é fóssil, nós vamos cancelar essa aula aqui e vamos voltar para a aula de semana passada. São evidências ou restos que ficam preservados em diversos materiais, principalmente em rochas, Evidências ou restos de que, Eliane? de seres vivos. Isso, beleza. Então, os fósseis são esses registros, né? Que acabam ficando nas rochas de atividades, de evidências ou de restos de organismos vivos que viveram no passado. E os fósseis podem ser classificados em dois grandes grupos, que são quais, gente? Pode repetir, professor, que cortou? Os fósseis podem ser classificados em dois grandes grupos, que são quais? Restos e vestígios. Qual que é a diferença desses grupos? Restos podem ser estruturas inteiras ou parte delas, e vestígios são rastros, são pegadas, algo do tipo assim. Hoje eu tô bem mauzão, velho. Então, os restos, eles são partes do corpo do organismo, efetivamente, parte da constituição física do organismo, e os vestígios são evidências de atividade, evidências indiretas da existência daquele organismo naquele local. Olhando essa foto aí, que está na capa dessa aula, que tipo de fóssil é esse, gente? É um resto ou é um vestígio? Acho que são Veste. restos. São restos, né? Lembrem-se que nesse tipo de processo de fossilização, que provavelmente foi qual? Qual processo de fossilização deve ter gerado esse fóssil aí? Alguém lembra quais são os processos que a gente viu semana passada? Carbonificação, substituição, recristalização, incrustação e permineralização. Incarbonização, tá? Só corrija o nome do primeiro aí, Alec. Que é justamente o processo que gerou esse fóssil, provavelmente. Na incarbonização, a gente tem uma perda de substâncias voláteis, ficando somente as substâncias de carbono dos organismos, né? Gerando aí quase como se fosse uma rede do carbono que compunha essas substâncias. Isso é muito comum nas plantas. Tendo em vista
que a gente deu essa relembrada do que são os fósseis, hoje a gente fala de tafonomia. E o que vai ser esse nome muito doido, gente? Vamos dividir essa palavra aí nas palavras que formam ela, que é a palavra tafo, que vem de tafos, e nomia, que vem de nomos, tá? Duas palavras gregas aí. Então, tafos é o que é sepultado, relativo a sepultamento. E nomos é sobre leis, né? Regras. Então, a gente poderia traduzir tafonomia como as leis que regem o sepultamento. Uma coisa meio mórbida, né? Mas como que isso vai funcionar no contexto dos fósseis? Vão ser os processos que acontecem a partir do momento que o animal, né, ou a planta, o organismo foi soterrado, tá? Um primeiro conceito de tafonomia foi feito lá em 1940 pelo Efremov e falava o seguinte, ó: o estudo das leis que governam a transição dos restos orgânicos da biosfera para a litosfera. Só que isso ficou meio complicado porque, por exemplo, onde efetivamente terminava o processo de tafonomia, né? Porque, afinal de contas, se você tem um organismo que morreu e se ele foi enterrado, será que ele já não faz parte da litosfera? Qual que é o limite, né, para sair do orgânico e chegar no inorgânico nesse contexto? Então, a gente vai acabar usando, partindo da problemática dessa definição que eu coloquei para vocês, um conceito bem mais recente, tá? Que é o conceito da Berensmeyer, que é essa paleontóloga fantástica aí, a rainha da tafonomia, que vai propor o seguinte, ó: a tafonomia é a ciência que estuda o processo de preservação dos restos orgânicos no registro sedimentar e como esses processos afetam a qualidade do registro fóssil. Então, veja, a tafonomia vai se preocupar com tudo que acontece a partir da morte do organismo, até a gente ter a formação do fóssil, principalmente focando na qualidade do registro fóssil, que a gente vai ver ao longo dessa aula no que consiste, né, a qualidade do registro fóssil. Mas nesse começo, assim, vamos pensar, gente, o que vocês acham que um registro fóssil tem que ter para ser um registro de qualidade? Quais vocês acham que são os indicadores de qualidade do registro fóssil? Vamos supor, você é um paleontólogo, está lá escavando, achou uma área com fósseis. O que te faria encher os olhos, olhar e falar assim, nossa, aqui eu tenho um registro fóssil de qualidade? Quando a estrutura toda tá presente do organismo, tá tipo preservado e inteiro, vamos dizer assim. Boa preservação de tudo. O Dalton falou aqui, porque ele tá sem microfone. Acho que é a preservação do organismo. O Dalton falou. Boa preservação dos tecidos, formato do organismo ou do órgão. É porque ele tá sem microfone. Beleza, não tem problema não. Vamos pensar, vocês estão todos falando no mesmo sentido, né? O que o Gabriel falou está muito no sentido que Dalton falou e que Eliane falou também. Mas vamos considerar toda aquela assembleia fóssil ali. Vamos deixar de pensar somente em um fóssil exclusivo. Obviamente que o grau de preservação do fóssil, né, é importante, mas o que mais a gente poderia considerar como qualidade de uma assembleia fóssil, além da preservação dos espécimes? Vou partir de uma outra pergunta, para ver se eu consigo estimular vocês melhor. Para que a gente usa os fósseis numa estratigrafia? Para que eu olho nas camadas da Terra se tem fóssil ou não? Qual que foi a primeira ideia que o pessoal teve lá na antiguidade para usar os fósseis, dentro da geologia, por exemplo? Para saber o que existe antes de nós. Mas para que mais, Alec? Saber como era o ambiente, como eram as estruturas e tudo mais. Para organizar o tempo, gente. Lembram disso? Do tempo geológico, a partir do tempo relativo, com a sobreposição das camadas, com o estudo das camadas dos fósseis. Então, a primeira ideia do pessoal era conseguir organizar as camadas, saber o que foi depositado primeiro e o que foi depositado depois. Certo?
Agora vamos pensar em duas situações diferentes, situação A e situação B. Na situação A, eu encontrei camadas em que cada uma das camadas eu tenho só uma espécie fóssil. Na situação B, eu encontrei camadas nas quais todas têm as mesmas espécies fósseis, misturadas. Qual desses registros tem uma qualidade melhor? A situação A ou a situação B? Acho que há. Ninguém vai responder. Tem alguma opinião de porquê, Alec? Ou tá só seguindo seu coração? Hoje eu tô só seguindo os meus instintos. Beleza. Então vamos continuar para a gente tentar entender isso aí. Vamos lá. Para a gente entender como que funciona a taxonomia, né, onde que isso está inserido aí dentro do nosso contexto, vejam que ela é todo o processo que ocorre a partir da morte dos organismos. A gente tem aqui no cantinho, ó, a taxonomia, e ela começa exatamente onde? A partir da morte, tá? Então, no momento que o organismo morre, eu começo a ter o que a gente chama de taxonomia, justamente porque é a partir daqui que eu vou começar a ter perda de informação, de degradação de informação, né? Então, a partir desse processo, oh meu pai, a partir desse processo todo, a gente vai ter várias alterações no fóssil, até a gente conseguir achar esse fóssil na superfície milhares de anos depois com o surgimento daquelas rochas, tá? Então ela vai passar pelos processos de decomposição, de desarticulação, transporte, soterramento, retrabalhamento, soterramento final e fossil-diagênese. E vocês estão vendo que aqui eu tenho setinhas que vão e voltam, ó? É porque esses processos podem ocorrer inúmeras vezes, tá? De soterramento e retrabalhamento, ok? Então a taxonomia vai tratar de todos esses processos até o surgimento. Alguém levantou a mão? Eu levantei. Qual seria a diferença entre soterramento e soterramento final? Não seria a mesma coisa? Não, não seria justamente por isso, Alec, porque do soterramento eu posso ter o retrabalhamento, que é, ou seja, antes de haver a fóssil-diagênese, né, veja que o processo que constrói o fóssil, que é a fóssil-diagênese, só ocorre depois do soterramento final. Então aqui, ó, só no soterramento pode ser, por exemplo, imagine que o organismo morreu, né? E aí aconteceu alguma coisa, ele foi soterrado ali, mas ele ainda está muito exposto. Pode vir um organismo carniceiro e desenterrar ele e consumir mais alguma coisa, e esse osso pode ser enterrado de novo. Então a gente vai ter soterramento, retrabalhamento e vamos voltar para o soterramento. Até que eu tenho o soterramento final, e aí depois do soterramento final só é que eu vou conseguir chegar na fossil-diagênese efetivamente, entendeu? Agora sim. Tá? Então, aqui é aquele soterramento inicial, e pode ser que a gente passe, né, quase que direto do soterramento final para o soterramento, do soterramento para o soterramento final. Quase não tem retrabalhamento, tá? Mas não necessariamente isso acontece. A gente pode ficar nesse vai e volta aqui muitas vezes. Beleza? Beleza. Massa. E vejam que existe uma relação entre a taxonomia e a paleoecologia, né? Que é como se a paleoecologia lidasse com tudo aquilo que acontece antes de eu pensar na taxonomia. Só que a grande questão, gente, é que a gente vai precisar saber muito de taxonomia para saber de paleoecologia. Agora, se a paleoecologia está preocupada com o que acontece antes da morte, por que eu tenho que saber de tudo que aconteceu depois da morte para entender a paleoecologia, gente? Pode repetir? Se a paleoecologia se preocupa como o animal era vivo, por que eu tenho que saber o que aconteceu com ele depois que ele morreu? Para entender a paleoecologia. Por que eu tenho que entender os processos de decomposição, de desarticulação, de transporte, para saber como era aquele animal quando ele estava vivo? Ou aquele organismo, né? Aquela planta.
tanto faz. Seria que, assim, os processos de decomposição eles podem variar de acordo com o estilo de vida do animal, poderia ser isso? Não. Só consigo pensar nessa hipótese agora. Ajudem o colega de vocês aí, gente. Eu não consigo pensar em nada agora. Então eu vou dar uns minutinhos. Para saber como era o ecossistema do passado, Não, certo. Esse é o objetivo como da era. paleoecologia. Ah, tá. Né? A paleoecologia quer saber como eram os ecossistemas, como era a vida dos animais. A pergunta é: se a paleoecologia quer entender como o animal ou a planta era quando ele estava vivo, por que eu preciso entender o que aconteceu com ele depois que ele morreu? Porque o que acontece após a morte é o que vai definir como ele era em vida. Como assim, Júlia? Tipo, o organismo tá lá e, por exemplo, acontece alguma coisa que vai desintegrar ele. Aí, basicamente, quando tem aquela parte da morfologia e diz que os seres vivos de hoje podem ajudar a descobrir quais eram os seres que tinham no passado. Então, quando o organismo está lá e ele se desintegra, é preciso saber o que aconteceu na morte dele para basicamente entender como ele era em vida. Deixando essa fala da Júlia um pouco mais geral, gente, é porque, na verdade, a informação que a gente tem é a depois da morte do organismo. A gente não acha o dinossauro vivo mais, né? A gente só acha ele morto e fossilizado. E aí, desde o momento que ele morreu até o momento que o fóssil se formou, olha quantos processos podem ter acontecido. Então, aquele material já pode ter sido altamente alterado por processos que não necessariamente têm a ver com o que o animal era quando ele estava vivo. Então, às vezes, eu acho um osso lá, né? E ele tem uma mega ponta. Eu falo, nossa, olha que osso mais diferente. Mas eu tenho que pensar, pô, essa ponta, ela foi formada pelo quê? É só uma calcificação? Faz parte do osso mesmo? Não faz? Foi um processo tafonômico? Entendem? Então, como a gente só tem acesso à informação da morte, a gente tem que saber exatamente o que aconteceu até a gente chegar naquele pedaço de informação que a gente tem, para poder fazer hipóteses, né, sobre como era aquilo antes de morrer. Faz sentido para vocês? Sim. Agora sim. Tá? Então, é extremamente importante que a gente entenda esse processo, porque somente entendendo a tafonomia, a gente vai poder entender a paleoecologia. Tá? E para entender tafonomia, a gente tem que entender necessariamente como se dá o registro fóssil, a natureza desse registro. Então, esse geólogo, né, o Seilaker, ele disse o seguinte, ó, as partículas orgânicas, ou seja, as partículas que vão formar os fósseis, elas vão ter comportamentos muito semelhantes às partículas sedimentares. Porque, afinal de contas, depois que o organismo morreu, aquela parte, né, vai se comportar como um material inanimado. Então, a gente vai ter os mesmos processos que agem sobre as partículas sedimentares, agindo também sobre as partículas orgânicas. E o que isso diz para a gente? Que tudo que o animal vira após a morte dele é como se fosse um grande sedimento. A gente só não vai chamar de sedimento porque era uma coisa viva, né? E a gente viu que os sedimentos são minerais, inorgânicos, não vivos. Então, todos os processos que agem sobre a sedimentação agem também sobre as estruturas vivas. E isso eu estou falando de transporte, de deposição, de todas essas coisas, tá? Então, tudo isso vai ser, desculpa, gente, a gente vai precisar entender, né, lá dentro da geologia, lá dentro da formação de rochas sedimentares, para entender bem aqui na paleonto, né, na questão da tafonomia. E exatamente porque a paleontologia quer o que a gente chama de retrato de vida. Eu quero saber como aquele organismo era antes dele morrer, que era justamente a discussão que a gente estava tendo. E nós temos acesso ao retrato de morte, que muitas vezes foi alterado pela tafonomia. Então, o que acontece? Quando eu encontro o fóssil, nada me garante também que o animal morreu naquele lugar ali, né? Os processos que aconteceram depois podem ter influenciado aquela qualidade, então a gente tem que estudar muito bem o retrato de morte, nossa, que linha reta, né, que eu fiz agora. Que é esse aqui, quando a gente encontra o animal,
para poder chegar mais ou menos antes de acontecer isso aqui, tá? Então vamos lá, gente. Vamos considerar alguns conceitos agora. A gente chama, dentro da paleonto, de biocenose o conjunto de animais que estão vivos, ou organismos, tá? Estou falando de superanimais, mas vamos colocar no sentido de organismos. Então, a gente pode pensar, né? Ah, a biocenose de Penedo, a biocenose do meu quintal, a biocenose do meu aquário, todos os organismos que estão ali vivos, certo? Para que essa biocenose vire uma assembleia fóssil no futuro, gente, qual que é o primeiro processo que tem que acontecer? Para que organismos vivos virem fósseis, o que tem que acontecer? Galera, tem que morrer. Morrer. Eles têm que morrer, exatamente. Então, a primeira questão que age aqui, ó, é a morte. Então, todo mundo morre. E aí a gente vai ter um processo que é um processo de preservação seletiva. Em que sentido? A gente viu que nem todos os organismos que morrem viram fósseis, não é? É uma parte só muito pequenininha que, em geral, começa a se fossilizar. E necessariamente a gente vai ter uma mistura temporal. O que isso significa, gente? Muitas vezes, animais que morreram em épocas diferentes vão acabar ficando juntos no mesmo lugar. Porque aí sim, o Alec falou e faz sentido. Os tempos de decomposição são diferentes. Tá? Então eu vou ter resto de animal ainda, quando o outro já está osso. Então a gente vai ter uma mistura de tempos diferentes de morte. E aí, após esse processo, a gente vai ter o que a gente chama de tanatocenose. Isso seria basicamente, né, entre aqueles processos de soterramento e retrabalhamento. As partes dos corpos, né, sendo ali movimentadas na litosfera. Então, a partir desse processo, a gente sai da tanatocenose e chega na tafocenose. E aqui, a tafocenose é a matriz para formar o que a gente chama de orictocenose, que é a assembleia fóssil, efetivamente. Então, a partir da tafocenose, vão acontecer os processos de diagênese ou de fóssil diagênese, e aí tem a formação da orictocenose. E aí alguém pode encontrar essa amostra fóssil para tentar supor como era aquela biocenose. Então vejam quantos passos eu tenho, desde uma assembleia viva até eu chegar na assembleia fóssil. Muitos passos, certo? E em todos esses passos, eu estou perdendo informação. Quem levantou a mão? Eu sim. Fala. O percurso, teoricamente, original seria biocenose, tanatocenose, tafocenose, oritocenose, para ter a amostra fóssil. Mas tem uma seta de oritocenose para tanatocenose. Aí na seta vem dizendo retrabalhamento. Isso, Retrabalhamento. retrabalhamento. No caso, quando ela chega na oritocenose, teoricamente seria o soterramento final. Quando ela chega na orictocenose, seria... O soterramento final para vir o procedimento todo para cima. A grande diferença é que é o seguinte, ó, veja que aqui na tafocenose não teve a formação do fóssil ainda, tá vendo? Aqui é como se aquele organismo tivesse pronto para fossilizar, certo? Só que ele não foi fossilizado ainda. A grande questão é que aqui, ao invés de estar movimentando, né, da orictocenose para a tanatocenose, ao invés de estar movimentando um corpo que está semi-fossilizado, eu estou transportando um corpo que já foi fossilizado. E isso aqui pode acontecer por processo tectônico, por processo de erupção vulcânica, por processo de dobramento, tá? Tudo que a gente chama de retrabalhamento aqui é a movimentação desses corpos, frescos, né, logo após a morte, ou fossilizados, que podem ser por processos, às vezes, externos, que vão estar acontecendo aqui, ou processos internos da Terra, que vão estar acontecendo mais nesse sentido da orictocenose. Então, sempre que eu chamo de retrabalhamento, é isso. Ao invés de deixar quietinho aquele pedaço de organismo que morreu, né, vamos mexer nele de novo, por algum processo. Tá? Entendi. Tudo bem, pessoal? Acho que sim, né? Vou seguir.
vamos lá. O que a gente tem, infelizmente, não é uma selfie, né? A gente não consegue ver essas informações de maneira muito clara. A gente tem muitas alterações, desde o retrato de vida até o retrato de morte. E isso tudo vai ter implicações para a nossa compreensão daquele ambiente, né? Obviamente, eu não posso chegar lá e falar, então o ambiente era assim assado, assim assado. Eu tenho que parar para pensar o que pode ter acontecido com aqueles fósseis depois que aquele organismo morreu. Então, a gente precisa compreender os processos tafonômicos para interpretar corretamente o retrato de vida. Ou seja, a partir do retrato de morte, eu preciso pensar em todo o caminho tafonômico que aquele fóssil percorreu para eu ter uma visão exata, né, mais acurada do retrato de vida. E aí a gente chega na natureza do registro fóssil pensando em 3 questões principais. Numa questão chamada de completude, numa questão chamada de mistura temporal e numa questão chamada de mistura espacial. Tá? E esses 3 componentes é que vão compor a qualidade do registro fóssil. Então, quando eu falo de qualidade do registro fóssil, eu estou falando de completude, de mistura temporal e de mistura espacial. Então, vejam que qualidade do registro não é a qualidade do fóssil em si. Não é saber se o fóssil está inteiro ou não necessariamente, tá? Mas é falar de completude, mistura temporal e mistura espacial. E agora a gente destrincha esses 3 critérios. Quando eu falo de completude, eu falo da representatividade de um táxon ou de um grupo taxonômico no registro sedimentar. Por quê, gente? A gente sabe que alguns organismos, eles são melhor representados do que outros, né? Alguns organismos vão se fossilizar mais facilmente do que outros organismos. Então, por exemplo, nesse caso, né, pensando num registro fóssil, qual imagem provavelmente a gente encontraria no registro fóssil? A da direita ou da esquerda? A da direita. Por quê? Cada concha. Né? Porque eu tenho tecido mole, mas eu também tenho tecido rígido. Então, para eu encontrar a imagem da esquerda no registro fóssil, eu precisaria de condições muito específicas, né? Alguém lembra, gente, quais são as condições específicas para fossilização de tecido mole? Como que tem que ser o sedimento para preservar tecido mole? Grosso ou fino? Fino. E o soterramento, ele tem que ser rápido ou pode ser demorado? Rápido. Por quê? Porque senão vai ocorrer a decomposição, tu tem todo um processo. Exato. Então é muito mais fácil a gente encontrar tecidos rígidos do que tecidos moles. E é isso que vai falar de completude, que é, ou seja, a representação dos táxons no registro fóssil. O quanto aquele registro fóssil representa a biodiversidade que efetivamente existia naquela época. Então, obviamente, casos onde se fossilizam tecidos moles, provavelmente vão ser um registro fóssil com completude maior do que aqueles casos onde só se fossilizam tecidos rígidos. Porque se fossiliza tecido mole, vai fossilizar tecido rígido também. O contrário não é verdade, tá? Fica claro para vocês? Sim. Sim. E a gente fala de completude, gente, sabendo que a maior parte das coisas não foi fossilizada, né? Que a gente perdeu a maior parte das espécies que estavam naquele local durante o tempo. Coisas que vão influenciar a completude. O tamanho do organismo. Em geral, quanto maior o organismo, mais fácil ele ser representado na assembleia fóssil. Por quê, gente? Por causa do tamanho dos ossos. Largura, teoricamente, dos ossos também. E o que isso gera? Tem mais estruturas, eu acho. Pode ter mais estruturas, né? E a degradação é mais difícil, eu tenho mais matéria, né? Para ser fossilizada, de quantidade mesmo, de biomassa. Então, o tamanho ajuda bastante. Outra questão é o tipo do esqueleto. Lembram semana passada que a gente falou de um processo de fossilização que foi a recristalização?
Sim. Ele falava justamente disso. Ó. Aqui a gente tem 2 tipos, tá, de carbonato de cálcio. A calcita e a aragonita. A calcita, em geral, é a que acontece nos esqueletos dos organismos vivos. E a aragonita é a que acontece nos fósseis. Então, eu tenho uma reorganização da rede cristalina, formando um mineral que é mais estável, né? Então, se eu tenho um esqueleto, por exemplo, de calcita, já fica mais fácil, porque a calcita pode se reorganizar na aragonita, e aí eu vou ter a completude. Outros tipos de substância podem se perder mais facilmente. Outra questão que auxilia na completude é a área geográfica daquele organismo. Vamos comparar, gente, esses 2 organismos. Quem são esses organismos aí, vocês sabem? Um lobo-guará e o outro é um tipo de lobo também? Um lobo-guará e um cachorro do mato. Ah, sim. Tá? Eu ia dizer um gato do mato. Um gato, Alec. Mas parece mesmo um pouco. Parece Também um achei gato. De longe, de longe. Também achei que era um gato. Tá vendo? Se eu fosse vocês, eu tomava cuidado com os gatos que tem na casa de vocês aí, tá? E na segunda-feira já marca o oftalmo, viu? A gente tem aí o lobo-guará e um cachorro do mato. Quem que é mais bem distribuído, gente? O cachorro do mato ou o lobo-guará? Olhando os mapas de distribuição. O cachorro do mato. O cachorro do mato. Então, numa eventual, né, Assembleia Fóssil do Futuro, quem que provavelmente vai estar mais bem representado? O cachorro do mato ou o lobo-guará? O cachorro do mato. O cachorro. Por quê? Ele Porque está ele tem mais distribuído área. em mais áreas. E isso aumenta as probabilidades de fossilização, né? Se eu estou em mais áreas, às vezes em uma daquelas áreas que eu estou, eu vou ser fossilizado. Então, animais de maior área geográfica vão trazer registros com mais completude. Além disso, o tamanho da população. Esses 2 bichos aí, não vou falar que é um gato, não, né, gente? Quem são? Um pardal e é um carcará? O pardal e o carcará. Desses organismos, quem que tem a população maior? O pardal ou o carcará? Pardal. Pardal. O pardal, né? Então, quem que é mais provável de aparecer no registro fóssil? O pardal. Ah, não. Justamente porque são mais possibilidades, né? Então, tudo isso vai influenciar o que a gente chama de completude, que é a representação das espécies que estavam vivas naqueles registros fósseis, tá? O que a gente tem que considerar, gente? Um artigo recente aí de 2017, quem está fazendo conservação já viu esse artigo esse semestre, diz que existem cerca de 2,2 bilhões de espécies no mundo. E avaliando esse gráfico aí, gente, olhando as cores, qual que é a maior quantidade de espécies que a gente tem no mundo? Ela é de quê? É de animais, de fungos, plantas, protozoários ou de bactérias? Bactérias. Bactérias, né? Que a gente quase não consegue ver no registro fóssil, tá? Então, basicamente, todo registro fóssil que a gente tem é muito incompleto. Principalmente porque a gente negligencia os organismos que são a maior quantidade de espécies que a gente tem. Além da completude, outro fator que vai influenciar na qualidade do registro fóssil é a mistura temporal, certo? Que vai ser constituída justamente por esse conceito aí, uma mistura de partículas biogênicas com idades diferentes em uma única acumulação. Ou seja, organismos que morreram em momentos diferentes no mesmo conjunto de fósseis. E, em geral, gente, isso é muito comum, tá? Porque, por exemplo, ó, as cavernas são um dos ambientes mais legais para encontrar fóssil. Porque o clima lá dentro é mais estável, é mais seco, menos úmido, tem menos decomposição. Só que acontece, em geral, as cavernas são enchidas com as chuvas, né? Então, toda vez que chove, leva um tanto de coisa lá para dentro. E aí vai misturar um tanto de coisa que não morreu na mesma época. Então, é comum que aconteça e a gente não consegue, aqui fala, né, sem a possibilidade de tratamento, é que assim, não tem como separar muito bem. Né? A gente consegue separar porque a gente consegue fazer datação de carbono e tudo mais. Mas não tem como evitar que as assembleias fósseis passem por esse processo de mistura temporal. Né?
Elas vão resultar de processos de bioturbação, compactação e retrabalhamento, ou seja, de animais que estão vivos mexendo nos restos dos animais que estão mortos, de compactação que vai mudar estruturas e de retrabalhamento, dessa movimentação dos restos, né? Principalmente porque eventos de grande sedimentação vão ser pontuais no tempo. Então imagine, para encontrar um fóssil desse recife de coral, completinho, né, como ele é, teria que vir um enorme efeito de sedimentação, sedimentar todo mundo ao mesmo tempo e já fossilizar todo mundo junto ali. Isso dificilmente acontece. Esses organismos vão ter tempos diferentes de morte, né? O peixe vai morrer num ritmo diferente desse coral, que vai ser diferente desse, que vai ser diferente desse peixe, tá? Em geral, a gente tem misturas temporais comuns para alguns tipos de organismos, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, de braquiópodes e foraminíferos, né, que são dois organismos que vão deixar tecidos rígidos, essa mistura temporal pode ser centenas a milhares de anos, porque o resto dura muito, mesmo que não fossilizado, tá? E a gente encontra padrões bastante semelhantes de mistura para ossos de vertebrados, né? Principalmente porque os rios vão encaminhar tudo mais ou menos para um mesmo lugar, né? A gente tem um predomínio de classes de idade mais recentes, faz sentido, né, gente? Porque quanto mais velho, mais chance de perder eu tenho, de eu perder essa informação. E isso está relacionado justamente a essa quantidade de informação que eu tendo a perder, quanto mais antigo é aquele resto. Então, sempre eu tenho fósseis, em geral, mais jovens reunidos, né? Do que fósseis muito antigos. E a mistura espacial vai acabar acontecendo por uma questão de condensação ambiental. Como que é isso? Professor, que nome mais estranho. Mas pensa bem, se eu chego numa concentração fóssil, né? E acho lá um fóssil de uma ostra, e acho o fóssil de uma gimnosperma, esses animais aconteciam ao mesmo... Esses organismos aconteciam ao mesmo tempo quando eles estavam vivos, gente? A ostra acontece no mesmo lugar que a gimnosperma? Não. Não, né? Então, de alguma forma, esses fósseis foram ajuntados. Não necessariamente no tempo, mas no espaço, tá? Eu posso ter a deposição de organismos que morreram em espaços diferentes. Aqui eu dei um exemplo extremo, né? Mas que morreram em espaços diferentes e foram reunidos. Então, a gente vai definir a mistura espacial como essa mistura de partículas biogênicas de organismos que ocupam diferentes ambientes sedimentares. Então, voltem depois lá naquela aula de rocha sedimentar, que tem todos os ambientes de sedimentação lá. E isso, muitas vezes, vai complicar a nossa vida aqui, né? De conseguir definir os períodos a partir dos fósseis, porque a mistura espacial também pode juntar coisas que vão nos confundir. Mas, em geral, a mistura espacial ela é menos problemática para essa definição do que a mistura temporal, né? Porque na mistura espacial eu estou misturando só coisas de lugares diferentes. Na mistura temporal, eu estou misturando coisas de épocas diferentes, tá? Então, a mistura espacial é menos danosa para a gente fazer a interpretação estratigráfica a partir dos fósseis, do que a mistura temporal. Até aqui, tudo bem? Sim. Beleza. Então, olha só. Quando a gente pensa na mistura espacial, e eu encontro assembleias com restos robustos e duráveis, essas misturas tendem a ter menor resolução espacial. O que significa isso? Que provavelmente tem mais coisa misturada ali. Porque coisas robustas, coisas duráveis, elas vão ser, primeiro, só movidas por eventos de extrema movimentação. Então, se está tudo junto ali, é porque aquilo foi muito movimentado. Tipo, você encontra o fêmur de um mamute, mais o crânio de um tigre de dente de sabre. Então, é porque algum movimento muito grande juntou aquilo. E quanto mais duráveis são as peças, né, mais eu tenho chance delas se misturarem espacialmente. Quando eu falo de resolução espacial, é o seguinte: quanto mais robustos e quanto mais duráveis, mais a chance é de eu me atrapalhar nessa junção de ambientes, de terem coisas de ambientes diferentes encontradas no mesmo lugar. E organismos de corpo mole e os icnofósseis, em geral, são ótimos para a gente entender a espacialização desses fósseis, porque eles são fossilizados no lugar que eles estavam. Por exemplo, o ninho, né, não se mexe, o cocô não se mexe, a pegada não se mexe, então eu sei que ela foi fossilizada no lugar onde ela aconteceu,
E os organismos de corpo mole, principalmente, né? Não se degradaram, porque qualquer movimentação vai degradar aquele fóssil. Então, quando eu tenho assembleias com esse tipo de informação, eu posso dizer que provavelmente não houve mistura espacial. A forma da partícula fóssil também vai influenciar na mistura espacial, além da densidade, da massa, da energia do meio e do modo de vida do organismo. Então vamos pensar o seguinte. Pensando nesses dois organismos, tá? Qual organismo eu vou tender a encontrar, né? O fóssil de qual organismo eu vou tender a encontrar numa assembleia fóssil de alta qualidade? O da esquerda ou da direita? Acho que o da direita. Quem mais opina? O fóssil de qual organismo eu vou tender a encontrar num registro fóssil de alta qualidade? Sigo a relatora. Por quê, gente? Vamos lá. Quando a gente tem partes duras, a gente tem maior potencial de preservação, mas também tem maior chance de mistura, que é o caso da concha do molusco, né? E quando a gente tem uma preservação a ponto de preservar uma flor, né? Provavelmente eu tive o soterramento muito rápido, sedimentos muito finos e ausência de decompositores. Então, se eu encontro fóssil de uma flor, em geral eu estou falando de uma assembleia fóssil com alta qualidade, porque o processo fóssil de fossilização que aconteceu ali vai ter preservado outras características que com certeza vão gerar uma assembleia fóssil de maior qualidade, pensando em completude, em mistura temporal e mistura espacial. Justamente porque o processo que acontece para se fossilizar uma flor vai dar conta de fossilizar o resto e vai preservar muito melhor aquela situação. Faz sentido para vocês? Sim. Sim. Ok. Em geral, né, no ambiente marinho, a gente tem fragmentação pela batida das ondas, dissolução pelo próprio atrito com o mar e bioerosão como responsáveis pela perda de informação depois que o organismo morre. No ambiente continental, os processos vão ser os transportes, a desarticulação e o retrabalhamento, e a quebra, principalmente, né, quando bate aquilo em rocha durante a movimentação, são os responsáveis por perder informação. Tá? A distribuição dos organismos também influencia na preservação, como a gente viu lá na distribuição do gato de vocês aí e do lobo-guará. Então vamos lá. Na tanatocenose, que eu encontro os elementos que estão mortos da biocenose, né? Eu posso ter os processos de soterramento, que vão gerar tafocenose, e depois, com o tempo geológico, eu gero a minha olictocenose. Um resuminho, beleza? Beleza. Já ia começar a sessão espírita, já perguntar, fulano, você está aí, me ouve? Então, massa. O que a gente chama de processo necrológico, que vai ser o comecinho da tafonomia, né? Vai ser a morte mais a necrólise. Todo organismo que morre passa por esse processo de destruição celular, né? Depois eu vou ter os processos bioestatinômicos de movimentação e modificação da forma, de transporte e retrabalhamento, o soterramento e a fossildiagênese. Então, tudo isso aí está dentro da tafonomia. Pensando nos processos necrológicos, gente, somente a morte do indivíduo leva à fossilização? O indivíduo tem que morrer para ser fossilizado? Sim. Será que essa planta inteira morreu para fossilizar essa flor? Sim. Sim? Necessariamente? Parte da planta, no caso. No caso, Isso. tipo, se tiver
um mamute, ou mamute não, qualquer animal, e veio um predador e arrancou um pedaço de um membro dele. Só que ele continua vivo, vamos supor, e esse membro fossilizou. Seria isso? Também, né? Então, a retirada de parte dos organismos também pode levar à fossilização, né? No caso das plantas, é mais fácil a gente entender isso, porque caem folhas, caem flores, caem galhos, não necessariamente o animal morre, a planta morre, o animal. Já no caso dos animais é mais complicado, né? Porque mesmo que ele tenha um pedaço arrancado, ele vai morrer, mas nem tudo garante que todo o organismo vai ser fossilizado, tá? Mas não necessariamente só a morte leva à fossilização, a retirada de partes também pode levar, tá? Como exemplo também tem as fezes, né? Que pode se Isso, fossilizar, os ovos, dente, dente, ovos, tá? As pegadas, né? isso. Então, mas se a gente fala de vestígio mesmo, né, de parte do organismo, não necessariamente só a morte. Quando a gente fala de icnofóssil é tranquilo, né, porque não precisa ter o pedaço do organismo lá. Mas falando de vestígio, mesmo alguns restos ou vestígios podem ser só de parte dos organismos, tá? E nesse processo, a gente tem o que a gente chama de morte seletiva e morte não seletiva. O que é isso, gente? É o Brasil uns anos atrás e o Brasil agora, né? Há uns anos atrás morria quem? As pessoas que não tinham muita condição, as pessoas mais velhas, quem tinha alguma doença. Hoje morre quem? Todo mundo. Que a gente está num governo genocida. Mas olha só, quando a gente fala de morte seletiva, a gente fala de populações que estão morrendo, em geral, por causas naturais. Né? Os predadores vão predar os indivíduos mais velhos ou indivíduos doentes. Já na morte não seletiva, em geral, existe uma catástrofe e morre todo mundo na mesma medida, basicamente. Então vejam bem, ó. Aqui a gente tem um gráfico de uma estrutura populacional original, tá? Ou seja, no eixo X estão as classes de idade e no eixo Y está a frequência que essas classes de idade acontecem. Então, quando a gente olha aqui, ó, nessa população viva, a gente tem um tantão de jovem e o número de indivíduos vai caindo nas classes mais velhas. Vocês conseguem entender isso aqui? Sim, Isso que eu falei, vocês conseguem ver nesse gráfico. sim. Beleza. Com a morte seletiva, eu vou ter partes dessa estrutura populacional sendo mais bem representadas no registro fóssil. Por exemplo, se morrem mais adultos e mais velhos, o registro fóssil já vai ser diferente da população original. Eu vou ter mais bem preservados, né? Organismos jovens e organismos velhos, e menos preservados organismos adultos. Ok? Sim. E isso vai me levar a duas opções. Se eu tenho um soterramento rápido desse pessoal que morreu, eu vou ter uma estrutura de população bem parecida na Assembleia Fóssil, né? Com aquela estrutura de população que morreu. Já com soterramento lento, eu vou ter uma estrutura que lembra o formato, mas vai ser diferente, porque eu já perdi um tanto de informação. Então vejam que eu já perco informação daqui para cá. A minha estrutura populacional muda bastante, né? E essa informação acaba se mantendo quando eu tenho um soterramento rápido, e ela é muito perdida quando eu tenho um soterramento lento. Já se eu penso em morte não seletiva, a assembleia morta, a tanatocenose, vai ser muito parecida com a biocenose, porque todo mundo morreu na mesma proporção, mais ou menos, certo? Então vamos supor, uma população de um organismo qualquer teve contato com um fungo que dá uma toxina gravíssima em todo mundo. A gente vai ter mais ou menos, né, a repetição da estrutura populacional. E aí, pensando em soterramentos rápidos e lentos, eu vou manter a estrutura, mas provavelmente perdendo proporções no soterramento lento, quando comparado ao soterramento rápido. Tá? Então, só para a gente poder comparar aí como as mortes não seletivas e seletivas podem afetar o resultado que a gente enxerga lá na aurictocenose. Beleza? Então, aqui a gente tem biocenose, tanatocenose e aurictocenose. Beleza? Beleza. Beleza. Depois que o organismo morre, a gente vai ter a necrólise, que faz parte da decomposição, então as conexões orgânicas vão sendo consumidas, por isso que quanto mais rápido é o soterramento, melhor é a fossilização, porque não dá tempo de acontecer isso tudo.
E aqui a gente tem uma atuação importante da desarticulação. Nosso esqueleto é todo articulado, né? Tem coisinhas juntando o nosso esqueleto, os músculos, os tendões. Então, se isso se perde, os ossos ficam soltos para serem carregados, né? Então, quanto antes a gente interrompe a necrólise, maior é a qualidade daquele registro fóssil. Em geral, a gente vai caracterizar essa necrólise pela quantidade de perda de informação. Quanto maior a necrólise, mais informação eu perco. E a gente também pode usar marcadores geoquímicos, porque as substâncias que são geradas nesse processo são identificadas por química, né? E é bem interessante que a gente também pode ter, a partir desses marcadores geoquímicos, um reconhecimento da microbiota que estava associado, porque decompositores diferentes vão gerar marcadores geoquímicos diferentes. Então, em geral, o organismo morreu, a partir daqui eu começo a ter a decomposição, só que aqui ele foi soterrado tão rapidinho que ele ficou todo articulado, bonitinho, né? Já aqui, ó, que não houve soterramento, ele morreu, ficou lá boiando e se desarticulou tudo, porque não houve o soterramento, então a necrólise agiu muito fortemente, tá? Os processos bioestatinômicos vão incluir o transporte, a reorientação, a desarticulação, a fragmentação, a corrosão e o intemperismo, tá, gente? Só que o que acontece? Faltam 5 minutos para a gente acabar essa nossa aula. E são muitos processos bioestatinômicos e isso aqui é bastante importante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar essa aula agora, com o que eu expliquei para vocês, e vou gravar mais um vídeo daqui para frente para colocar no Aba para vocês, a respeito desse conteúdo. Beleza? Então, vocês ficam com esse conteúdo até hoje. E amanhã eu gravo o vídeo para colocar o restante desses processos para vocês terem acesso antes de fazer a atividade dessa semana. Tudo bem? Ok, chefe. Então tá, aqui eu vou preferir que a gente pare agora, né? Para a gente não precisar correr nesse momento aqui.